serem ditas e passadas a limpo. Estão todos eles surtados, todos. Talvez porque pensassem que não viria mais nada, ou que as coisas ficariam um pouco mais lentas aguardando o julgamento principal, mas não é isso que acontece. Então nós temos hoje, nesse 17 de junho, na live do meio-dia, os indiciamentos de Jair, de Carlos e de Ramagem, a famosa ABIN paralela. Temos as questões ainda envolvendo o Oriente Médio, Israel, Irã, temos os comunicados, a postura de Donald Trump. Temos logo mais a presença do professor Lejeune, como diria o Fabrício Rinaldi, né? Lejeune Mirin, que vai vir aqui falar com a gente sobre tudo, até porque o Lejeune fala sobre tudo. Então vamos conversar sobre os indiciamentos, vamos conversar sobre o Oriente Médio e trazer as melhores análises, melhores interpretações sobre tudo isso. Eu espero muito que a comunidade venha junto com a gente aí, para que a gente possa bater essa meta sem maiores dificuldades. Como recordar é viver, meu caro Pedro Zambarda? Eu quero colocar aqui um videozinho bem curtinho para a gente começar, porque é sobre isso mesmo. É sobre o fato de que recordar é viver. Então, quem é que lembra do Bibiano no Roda Viva? Quantos minutos tem esse vídeo? O vídeo é 30 segundos. Tranquilo, vai lá. Lembra do Bibiano no Roda Viva? Quem é que lembra desta fala do Bibiano? Vamos recordar. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, que é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome... Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava... De um delegado federal e 3 agentes, que seria o nome de uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN oficial. Pois bem, a grande notícia para o lado do bolsonarismo é justamente este indiciamento, que eu vou trazer também aqui a matéria para vocês, para que a gente possa ler e fazer os devidos comentários, porque a coisa vai começar. Na minha terra, a gente diria que preteou o olho da gateada, né? Então, nós temos que a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Alexandre Ramagem, no inquérito que apura o uso ilegal da Agência Brasileira de Inteligência para espionagem e disseminação de notícias falsas. No total, mais de 30 pessoas foram indiciadas. As investigações começaram em 2019, com a descoberta do uso do software First Mile para monitorar ilegalmente cidadãos durante o governo Bolsonaro. A apuração revelou a existência da chamada ABIN paralela, uma estrutura clandestina que produzia dossiês, vigiava autoridades e promovia desinformação sobre o sistema eleitoral. Segundo a PF, a estrutura ilegal foi criada sob o comando de Ramagem, então diretor da ABIN, a mando de Bolsonaro. A ferramenta espionava celulares por meio de dados de antenas, permitindo identificar a localização de alvos em tempo real, incluindo ministros do Supremo Tribunal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ex-deputado Rodrigo Maia, o ex-governador João Dória e jornalistas. Além do indiciamento neste caso, Bolsonaro e Ramagem também são réus em outra ação que investiga a tentativa de golpe de Estado, atualmente sob análise do STF. A PGR já havia mencionado a existência de uma estrutura paralela na ABIN como parte de um plano para deslegitimar o sistema eleitoral. A PF identificou conexões entre os dois casos e incluiu no relatório final um capítulo específico detalhando como a ABIN paralela foi usada para apoiar o plano golpista. O núcleo liderado por Ramagem teria sido instrumentalizado para garantir a permanência de Bolsonaro no poder. Ainda de acordo com os investigadores, documentos obtidos em e-mails de Ramagem indicam que ele orientava o então presidente a desacreditar as urnas e a adotar uma postura agressiva contra o sistema, reforçando o uso político da ABIN para fins autoritários.
Antes da gente fazer o comentário deste texto, vamos ver também a manifestação do Carlos Bolsonaro nas redes depois desta notícia, depois do indiciamento. Então, o Carlos ele se manifestou desta forma. Alguém tinha alguma dúvida que a PF do Lula faria isso comigo? Justificativa? Creio que os senhores já sabem. Eleições em 2026? Acho que não. É só coincidência. É até meio curioso o Carlos Bolsonaro fazer uma postagem tão curta, né? Tão concisa. Agora, não deixa de trazer aquilo que ele costuma sempre fazer, né? A PF do Lula, o emparelhamento do Estado, algo que eles fizeram, algo que o pai dele trocou delegados da PF por todos os cantos, algo que o pai dele disse naquela famosa reunião, né? Que eu não vou deixar fuder a minha família, eu vou trocar tudo o que tiver que trocar, e se o ministro for contra, e o ministro da Justiça era Sérgio Moro, que estava na reunião, eu troco o ministro. Ali começando, então, um grande mal-estar. Então, eles que emparelham, eles que têm essa política de transformar tudo numa milícia, de transformar tudo num cartel, de transformar tudo no seu grupinho, no seu escritório do crime, aí tentam chegar agora tentando inverter as situações e fazer as comparações de um pelo modus operandi, pela forma que o outro fala. O que fica de tudo isso é que estão devidamente indiciados e que terão agora todo o direito da ampla defesa, ou seja, serão condenados, mas serão condenados nas 4 linhas da Constituição. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Falar as 4 linhas da Constituição é porque falar o devido processo legal eles não sabem o que é. Então, as 4 linhas da Constituição acaba sendo uma figura para o devido processo legal e aí eles estão preparados e sabem do que se trata. Uma quadrilha que tomou conta deste país por 4 anos quando se fala de chefia do Executivo. Porque quando a gente fala das entranhas do parlamento, quando a gente fala das entranhas da vida pública, essa quadrilha está aí há muito tempo e esperava apenas a possibilidade, a partir e através da chegada à chefia do Executivo, de aumentar suas possibilidades, de aumentar os espaços para penetrar com seus tentáculos e, desta forma, acabar com o Estado Democrático de Direito, transformando apenas e tão somente no clubinho deles de enriquecimento, no clubinho deles de aumento de obtenção de poder e fazendo com que toda essa corja fizesse do Brasil isso que nós vimos que aconteceu no Brasil. Quando viram que não seria mais possível continuar, quando viram que perderam, tentaram o golpe de todas as formas. Pois então estão sendo julgados e serão condenados por essa tentativa de golpe e estão indiciados e serão julgados e possivelmente condenados por esse uso da máquina pública, nesse caso do uso da inteligência, nesse caso o uso da ABIN para proteção própria, para investigação própria. E o Carlos Bolsonaro agora vem dizer então que isso aí é uma questão para tentar impedir ele nas eleições. Vamos lembrar um pouquinho, o Carlos Bolsonaro já está sendo, então, indicado pelo bolsonarismo, em especial pelo pai, mas pelo bolsonarismo como candidato ao Senado. O Carlos, que é vereador federal, né, o único do país, na cidade do Rio de Janeiro, de onde eu falo, vai alçar um voo em grande, né? Vai alçar um voo de vereador para o Senado da República, para fazer companhia ao seu irmão